Complicação para mim. Deve ter os rasos. Hã? Não, pode ir. Tá. Então vou começar. Essa apresentação, igual eu falei, eu já fiz antes, tá? Mas foi para o público mais geral. E agora eu vou fazer mais focado mais para educação também. O título dessa palestra é Cérebro Empático e Cérebro Sistemático. Por que entender como homens e mulheres pensam nos ajuda a compreender o autismo? Tá? Então eu vou tentar explicar como que as mulheres pensam e os homens pensam, que existe diferença entre elas. Tá? É um tema bastante espinhoso esse, por isso que eu vou colocar alguns artigos, algumas coisas para dar uma sustentada um pouco melhor. Vamos começar. Tem um filme que eu particularmente gosto muito desse filme, tá? Então quem quiser assistir também é My Fair Lady. É um filme musical, é considerado o maior musical de todos os tempos, tá? E ganhou não sei quantos Oscars lá. E nesse filme a história é a história do Henry Higgins, que é esse professor de gramática e fonética, que ele tenta transformar uma florista de rua numa dama, ensinando ela a falar, a se comportar e uma série de coisas, né? É uma comédia. Só que tem uma das cenas desse filme, é baseado numa peça de um prêmio Nobel, inclusive. Tem uma cena nesse filme que ele pergunta para ela, por que uma mulher não pode ser mais como um homem? Tá? E ele faz toda uma discussão, como é que os homens são, como é que as mulheres são, e que seria mais importante se as mulheres fossem que nem os homens. Por que na realidade um homem não pode ser como uma mulher e uma mulher não pode ser como um homem? Né? A primeira teoria que tentou explicar isso, a diferença do comportamento masculino e feminino, é a chamada teoria de socialização de gênero. O que dizia essa teoria? Eu estou falando no passado porque ela não existe mais. Apesar de bastante divulgada, ela não tem mais peso científico nenhum. Tá? Ela dizia o seguinte, que os homens se comportam da forma como eles se comportam porque eles são desde pequenos ensinados pela cultura a se comportar daquela forma. Tá? Então o menino ganha uma bola, ele ganha um carrinho, ele ganha aquilo ali, e aí ele vai se comportar daquela forma mais mecânica, mais competitiva, porque ele teve a bola e ele teve o carrinho. Tá? Enquanto que as meninas, elas vão se comportar de forma mais meiga, mais empática, mais sociável, porque ela teve, quando ela foi pequena, boneca, brincou de panelinha, brincou de todas aquelas coisas que as meninas brincam. Então a cultura estaria criando dois gêneros diferentes. Tá? Essa é uma teoria bastante em voga na segunda metade do século passado. Tá? Ainda no final da segunda metade do século passado ela foi derrubada, certo? Não existe, apesar de existir ainda antropólogo e sociólogo que gosta de falar isso aqui, não tem mais embasamento científico, certo? Mas o meio não pode influenciar? Pode influenciar, mas não necessariamente, a gente já vai chegar nisso aí, tá? Nessa questão, tá? O que acontece exatamente? Por que os homens e mulheres são diferentes entre si, né? Então tem uma antes de explicar direito por que, tem uma citação de uma neurocientista, né, que ela colocou o seguinte, um caso de uma paciente que ela atendia, né? Ela, paciente, né, não queria que seus filhos crescessem achando que eram diferentes. Por isso educou o menino e a menina da mesma maneira, vestiu-os com roupas iguais, deu bonecas para o filho e carrinhos para a menina. Certo dia entrou no quarto da menina de 3 anos e a flagrou brincando. No colo estava um caminhãozinho de brinquedo que ela alinhava de um lado para o outro, dizendo, não chore, carrinho, vai ficar tudo bem. Tá? Então não importava necessariamente o brinquedo que ela dava, a interpretação que homens e mulheres iam fazer daquele brinquedo já era diferente. Aí, a que basicamente quebrou, a que começou a quebrar essa teoria, né, foi essa pesquisa aqui. Né? Essa pesquisa foi replicada várias vezes, depois eu vou mostrar inclusive. Mas ela foi publicada na Infant Behavior Development, que é uma revista de psicologia do desenvolvimento, e que ela analisou o quê? Ela analisou que as pessoas, bebês recém-nascidos, com 1 dia de vida. Tá? Como é que era essa pesquisa? Eles vestiram todos os bebês com a mesma fralda, para não diferenciar se era menino ou menina, e eles apresentavam para a criança 2 tipos de estímulos.
O primeiro é no rosto humano, que inclusive é essa pesquisadora, Jennifer Conner, que é o rosto dela. E o segundo era um mobile, esse rosto todo distorcido, tá? Para parecer tá? E o que eles perceberam com essa pesquisa? Né? Crianças de 1 dia de vida. Que os homens, 43% deles olhavam significativamente mais para o mobile e apenas 17% olhavam para o rosto feminino. Tá? Enquanto que as meninas, elas olhavam significativamente mais para o rosto feminino do que para o mobile. Ou seja, por um dia de vida, certo? Já existe uma diferença no interesse social entre homens e entre mulheres. Certo? E essa pesquisa foi replicada várias vezes, eu coloquei aqui em todos os lugares do mundo, né? E ela hoje em dia já tem um peso bem mais significativo. Né? O que isso demonstra? Isso demonstra que já desde o momento do nascimento, da concepção, homens já vão pensar de uma forma e mulheres já vão pensar de outra forma. Então não foi a Barbie que criou a mulher, foi a mulher que criou a Barbie. Certo? Uma das bases dessa diferença, desse interesse pela sociedade que as mulheres têm, tem de respeito a essa questão aqui, chamada teoria da mente. O que é teoria da mente? Teoria da mente é uma faculdade mental que todos nós temos. Tá? É o que o próprio nome diz. A gente vai fazer uma teoria sobre a mente de outra pessoa. Com base em alguma coisa que aquela pessoa emitiu pra gente, um tom de voz, um olhar, uma expressão facial, alguma coisa que essa pessoa transmitiu pra gente, a gente vai interpretar aquilo ali e tentando identificar o que aquela pessoa estava pensando quando ela fez aquele sinal. Sempre que você faz esse movimento de pensar o que aquela outra pessoa está pensando, você está usando teoria da mente. Tá? A gente já depois vê na sequência que a dificuldade do autista, a razão pela qual o autista não consegue se relacionar, é porque ele tem o déficit de teoria da mente. Tá? Então a teoria da mente é a base de toda a sociedade. A gente só se relaciona com as outras pessoas se a gente entende o que a outra pessoa gosta, o que a outra pessoa quer, o que a outra pessoa faz. Se a gente não tem esse entendimento, a gente acaba não se relacionando. Certo? Um dos grandes estudiosos o Charles Darwin, por exemplo, as pessoas conhecem ele pela Origem das Espécies, que é o livro mais famoso dele. Né? Mas ele teve outros 2 livros, bastante reconhecidos também. Teve a Evolução do Homem em Seleção Sexual, e teve o outro, que chama-se Expressão das Emoções no Homem e nos Animais. Como é que era esse livro, Expressão das Emoções no Homem e nos Animais? Ele entrou em contato com várias pessoas por correspondência, do mundo inteiro. Inclusive tinha um cara de Blumenau que entrava em contato com ele. Até teve um especial da RBS uma vez, que passou isso aí. E essas pessoas, elas iam registrando, tá, de animais exóticos que tinha naquela região, as expressões daqueles animais. Como é que aquele animal era quando ele estava com raiva, como é que aquele animal era quando ele estava com medo, acuado. E as pessoas, com uma grande habilidade de desenho, registravam isso e mandavam tudo para ele. Tá? E ele também pegou porque antigamente não dava para fazer grandes viagens, então ele também, através de correspondência, pegava padrões de expressões faciais de povos totalmente isolados do mundo. Certo? E daí ele escreveu um livro que a tese dele era que as expressões faciais, elas faziam parte da natureza, e elas eram compartilhadas entre todos os animais da face da Terra. Né? E o ser humano não seria diferente. Só que naquela época, no livro dele, ele não tinha condições ainda de provar com genética, com uma série de coisas, porque ele nem sabia o que era um gene. Tá? O gene só foi descoberto na segunda metade do século passado. Aí passou-se muito tempo e um grande pesquisador foi esse cara aqui, Paul Ehrlich, que ele era americano, e que ele deu continuidade, vamos dizer assim, ao trabalho do Darwin. Ele foi, propriamente dito, em diferentes culturas do mundo, registrar em filme as expressões faciais de povos pré-letrados e povos que tinham contato com o Ocidente. Tá? Então ele ia em tribos, em ilhas totalmente isoladas, que nunca tinham visto qualquer outra pessoa além das que eles viviam. Certo?
e registrava essas expressões através de uns testes que ele fazia. E o que ele viu com essas expressões? Que existiam sete expressões universais das emoções, tá? Compartilhadas por todos nós, certo? Quais são essas 7 expressões universais das emoções? Aqui coloquei 6 exemplos, porque a 7ª acabou não dando para falar. Alegria, essa aqui. Vamos ver, qual que vocês acreditam que seja essa expressão aqui? Surpresa. Surpresa. Essa é a terceira aqui. Preocupação. Medo. Aflição. Medo. Essa aqui. Ai, que dó. Tristeza. Essa aqui. Raiva. Raiva. E essa aqui. Não acredito. Zangado. Hã? Nem aí. Dúvida. Hã? Dúvida. Não. Não tô nem aí. Uma emoção. Que nojo. Nojo. E a outra expressão é alegria, é desprezo, é o outro tipo de expressão que tem. Tá? Então, alegria, surpresa, medo, tristeza, raiva, nojo e desprezo seriam as 7 expressões universais das emoções. Elas têm a mesma configuração, tá, em diferentes povos ao redor do mundo. Tá? Aí teve um outro cara. Quem gosta, quem já assistiu esse seriado, que é o Light to Me, que passava na Fox? Esse seriado ele é baseado. Quem é o consultor científico desse seriado é o Paul Ekman. Tá? Porque esse seriado é o cara que identificava expressões, mentiras através das expressões. Né? A primeira temporada foi boa, a segunda já começou a perceber, a terceira aí foi cancelada, porque ficou muito ruim. Mas a ideia do seriado era uma ideia legal. Aí teve um cara que foi mais longe nisso aí, certo? Ele começou a entender que talvez o rosto inteiro não fosse necessário para você fazer essa teoria da mente da pessoa. Você não precisava olhar o rosto inteiro dela para saber se ela estava triste, se ela estava feliz, se ela estava com raiva, enfim, né? Ele dizia que aí só com a análise dos olhos seria possível para isso, tá? E como é que ele provou? Esse cara aqui, essa Baragoa, eu vou falar bastante dele quando chegar na parte do autismo. Ele é o maior especialista em autismo do mundo, tá? Então ele desenvolveu um teste chamado leitura da mente através do olhar, né? Que é o teste que eu quero que vocês façam na sequência, né? Para analisar essa teoria da mente das pessoas. Como é que é esse teste? Eu não vou pegar resultado, preciso ficar com vocês, só vai ver como é que... Eu vou dar uma interatividade também. Como é que vai funcionar esse teste? Tá? Essa primeira é uma imagem só de treino, mas para exemplificar como é que é. Sempre vai ter uma imagem de um olhar aqui em preto e branco. Tá? Todos os olhares são diferentes. Às vezes a pessoa pergunta sempre no meio, é aquele ali já passou? Não, não passou. Tá? Os olhares são diferentes, são 36 diferentes. E tem 4 opções de alguma coisa que essa pessoa estava pensando ou sentindo quando fez esse olhar. E que vocês têm que responder uma delas. Então assim, não é o que você sente quando você vê isso aqui. É o que você acredita que esta pessoa estava sentindo quando fez isso aqui. Tá? Então aqui nesse caso ela estava enciumada, em pânico, arrogante ou aborrecido. Enciumada. No caso é enciumado, né? Que é o teste do coisa. Então são 36, esse aqui não conta, esse aqui é só o treino. Vai começar a partir de agora. Não tem treino, não tem tempo, mas eu vou dar 10 segundos só entre um e outro. Então assim, olhou o olhar, viu as 4 opções, a primeira que passar pela sua cabeça, não fica filosofando muito, a primeira que passar pela sua cabeça, vai lá e escreve do lado do papel. Professor Thales, só deixa eu ver se eu entendi. Você só vai olhar o olhar do lado. Não, todo ele. Porque ele é defeituoso? Não, mas é o olhar. É o olhar, gente. O que é defeituoso? Olho um é bem aberto, outro assim, mas o enciumado fica assim.
Ah, eu sou olhando. Olha bem. Não. É os olhos, não o olho. Deu? Deu. Tá, então... Isso aí eu Simado. Não, isso aí não. Não é seu vamos, isso é só a orelha. É. Então, olha só. Gente, dá... Hã? Tem. Alguma dúvida? Acabou? Alguma dúvida disso aqui? Mas eu Não, do teste, como é que funciona? Não? Então, eu vou começar. Tá? Ah, sempre vai estar o número aqui em cima, se vocês se perderem por acaso, o número vai estar sempre ali em cima. Então, olhou, marcou um, pronto. Ok. Vamos começar, primeiro. Calma. não tô ouvindo a... outras palavras estão mudando? Tá mudando, Claro. As palavras vão mudando também. Vou passar, hein? 2. Apaga a luz alguém lá, porque é mais fácil, eu acho. Apagar a luz. Fala o slide. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 'Todo mundo marcou o 10? Só seis. Hã? Quando achar que não é nenhum, assim. É um deles. Sempre é um. É. Vou passar para o 11 então. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17.
17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 'Todo mundo marcou 30? Sim. 31. 32. 33. 34. 35. Ai, tá. 34. 35. 36. Eu 7, 8, 9, 40. Pode botar no 18? Então, alguém deixou de marcar algum? Eu deixei Ah, 18. Quem foi o primeiro? Alguém antes do 18? 13. 13. 4 e 6. 6? Dá certo. Vamos ver a ordem, mais. 13. Alguém antes do 6?
18 para não esquecer. Mais 13. 6. Quem é o próximo de 6 aí? 11. 11. 13. 13? 13. Mais? 24. Hã? 24. 18. 18. Mais 18. Mais 24? Você só tem que fazer a recuperação para 26. E o 26? Não, 31. 30. Não, quero 26. 26. 28. 29, 30, 31. 28? Quem mais depois do 28? 30? Tem mais algum depois do 30? 31. 31? Deu? Acabou? Tá, antes de começar, esse artigo aqui de 2010, ele identificou que a resposta cerebral para imagens de pessoas dos Estados Unidos e do Japão não tem diferença significativa. Então é a mesma coisa, tá? Mostrando que esse teste vale para qualquer cultura. Então não é, não aprendi aquilo ali na minha cultura, toda cultura tem essas emoções. Agora vamos começar a correção. Tá? Tem prêmio? E acertar tudo de dia também. Alguém liga a luz lá pra mim. Qual é a premiação para quem acertar tudo? Tá. Corrigir. Correção vai ter que ser rápida, tá? Primeiro, animado. Segundo, perturbado. Terceiro, desejo. Acertei. Quarto, insistente. Acertei. Quinto, atormentado. Acertei. Sexto, fantasiando. 7, inquieto. 8, desanimado. 9, preocupado. 10, cuidadoso. 11, arrependido. 12, descrente. 13, na expectativa. 14, acusando. 15, pensativo. 16, pensativo de novo. 17, em dúvida. 18, decidido. 19, incerto. 20, amigável. 21, fantasiando. 22, preocupado. 23, desafiador. 24, apreensivo. 25, interessado. 26, hostil. 27, gozador. 28, interessado. 29, absorto. 30, paquerando. 31, confiante. 32, austero. 33, preocupado. 34, desconfiado. 35, nervoso. E o 36, suspeitando, desde o princípio. Agora contem quantos vocês acertaram. Opa! 24. 27.
Nossa, nós três. Então, é o seguinte, esse teste aí do Simon Baron-Cohen, ele só foi traduzido para o português. Depois que você traduz o instrumento, é necessário validar aquele instrumento com score que pode variar de uma nação para outra, por causa das palavras, tá? Mas, quase sempre quando você vai validar o score vai ser o mesmo de quem desenvolveu. A diferença é muito pequena, certo? E como aqui não tá, é que esse é um teste para clínica, né? E aqui a gente não está em contexto clínico, é só mesmo para verificar a teoria da mente. A gente vai considerar que de 0 a 21 acertos é um resultado inferior. A pessoa que teve dificuldade de fazer o teste. Tá? Sua teoria da mente talvez não seja o seu principal característica. Tá? O resultado de 22 a 30 é um resultado mediano. Na média. Tá? A média está ali. Precisamos do conselho. E o resultado de 31 a 36 é um resultado superior. Sua teoria da mente é bastante desenvolvida. Tá? O que aconteceu aqui... Levando em consideração que você passou bem rápido, né? Poderia ter analisado melhor. Eu acho que você ficou no resultado inferior. Não, 24, assim, ou na média. Tá. O que acontece é que eu fiz... A culpa é sempre do professor. O professor nunca erra, se engana. Eu fiz a primeira pesquisa, na verdade, usando esse teste no Brasil, no meu trabalho de conclusão, e eu fiz, gerou alguns scores lá que já deu para observar a diferença. Porque esse teste, quando ele é aplicado na Inglaterra e nos Estados Unidos, os homens têm um resultado pior, significativamente pior do que as mulheres. Tá? As mulheres têm um resultado de teoria da mente maior, a gente já vai ver por que isso. Tá? Mas a teoria, por isso que eu coloquei, a teoria da mente é uma das bases da diferença de gênero entre homens, da diferença entre homens e mulheres no raciocínio. Tá? As mulheres têm uma teoria da mente bastante mais desenvolvida do que os homens. Em média, é claro que vão ter aquelas mulheres que têm um resultado inferior e os homens têm um resultado superior. Mas em média é isso que acontece. E foi o que eu descobri na minha pesquisa também. Então uma mulher ficou no resultado superior, nenhum homem ficou no resultado superior. A maioria dos homens ficou aqui no resultado inferior, 52%, e só 29% das mulheres ficaram no inferior. A maioria delas ficaram no mediano. Tá? Então, realmente, parece é mais uma pesquisa que mostrou essa diferença de gênero. Né? Não vem. Não, a quantidade de homens e mulheres não é a mesma. Mas a percentual? Sim, a percentual. O percentual não varia tanto assim. E apesar de não ser a mesma, o N não ter sido... Deveria ser a mesma. Não, é que... Não, é que... Bom, eu só entendi. Mas é por percentual. Mas a frequência deveria ser a mesma? Para de discutir. Eu acho que deveria ser a mesma. Professor chamado Não, porque... Mas não necessariamente existe... quando você vai fazer pesquisa de diferença de gênero, você às vezes calha de ter mais homens ou mais mulheres. A questão é que você tem que ter uma amostra significativamente expressiva. E foi o que a análise da a análise da variância da amostra mostrou que assim é expressivo. Então vale. Não tem... Assim, eu não estou questionando. Não vale. Não. Só uma amostra. Vai no Google. Agora o que faz... o que faz algumas pessoas acertarem mais ou acertarem menos nesse teste? Tá? Quase o principal fator que tem. Né? Existe um neurohormônio que eles descobriram, chamado ocitocina. Tá? As pessoas, antigamente ele era um hormônio só associado ao parto. Tá? O parto e a sucção do leite. Tá? O que eles descobriram é que isso a ocitocina é a base da empatia e da confiança entre as pessoas. Tá? Ela tem uma ação central no sistema nervoso que faz com que você se vincule a outras pessoas. Tá? Inclusive, a ocitocina está por trás do amor maternal, que é, em teoria e na prática também, às vezes,
tem exceções, mas na maioria é o amor mais forte que existe, porque ele está relacionado com esse vínculo que a mãe estabelece devido à ocitocina que o bebê libera no cérebro dela pela sucção do leite. Tá? E o que professor, posso dar um depoimento? Pode. Vou ficar com vergonha, vou cruzar a rede. Não? Não, quando eu tive dificuldade primeiro para... Eu levei 10 anos depois de casada para engravidar. Mas ainda a minha gravidez foi uma gravidez não planejada. Uhum. Quando eu tive parto anormal, né? Aí eu levei 7 dias para descer o leite e mesmo assim eu não conseguia amamentar. Justamente porque, digamos, eu não conseguia liberar a ocitocina para depois a prolactina, né? Uhum. E eles explicaram exatamente isso que você tinha passado há pouco. Mas você tem amor maternal? Mas tem amor muito forte, mas não consegui. Não consegui. Então, mas é que a ocitocina que vai fazer a contração das glândulas mamárias para liberar o leite da criança. E às vezes não tem alguma dificuldade endócrina ali. Mas o que acontece? Então, eles verificaram que se você recebe, isso existe várias, inalação de ocitocina, depois você acaba ficando bastante confiante e acreditando nas pessoas e fica aquela coisa assim, pô, cadê a ocitocina, né? E o que eles verificaram é que quando você inala a ocitocina antes de fazer esse teste, ou você inala um placebo, o seu resultado é diferente. Principalmente naqueles olhares que são mais difíceis. Vocês devem ter percebido que tinha olhar que você batia o olho e já sabia, e tinha olhares que você ficava em dúvida. Tá? Aqueles olhares que você ficava em dúvida é proposital, são olhares mais difíceis de identificar. E o que eles viram é que quando o grupo que recebia ocitocina, a porcentagem de acerto daqueles olhares era muito maior do que o grupo que recebia só placebo. Tá? E daí verificou também que a ocitocina está relacionada justamente com também com a habilidade de você olhar nos olhos das pessoas. Tem pessoa que você vai conversar e ela não olha no seu olho. Ela fica olhando para o chão, ela fica olhando para a parede, para tudo quanto é lugar. Tá? Muito provavelmente essa pessoa tem um prejuízo na produção da ocitocina dela, que não chega a ser patológico, mas ela tem um prejuízo em comparação às outras pessoas que conseguem manter esse olhar naturalmente no olho das pessoas. Tá? Então a ocitocina... Naturalmente, né? Não, depois... A mentira não... Acho que não vai dar para fazer o negócio da mentira, mas a mentira não tem nada a ver com virar o olho. Não, as pessoas acreditam que seja, mas só para adiantar, não tem absolutamente nada a ver. Muito pelo contrário, o mentiroso, ele acaba olhando mais nos seus olhos quando ele está contando mentira. Aqui, ó, quem estava falando de bullying, tá? A teoria da mente é uma das bases do bullying também na escola. Tá? O que eles perceberam? Os alunos mais populares e aqueles mais... Geralmente, aqueles que são os bullies, tá? Eles conseguem ter uma teoria da mente maior do que aquele que infringe o bullying. Por isso que a pessoa que é vítima do bullying não consegue reagir. Porque ele não consegue identificar qual é a fraqueza do bullying. E o bullying consegue identificar qual é a fraqueza do alvo dele. Tá? Então existe essa diferença também nas relações. Isso em relação também com dominação entre grupos, nas empresas, enfim. Geralmente aquelas pessoas que têm uma maior capacidade de teoria da mente, elas acabam se destacando mais e acabam até assumindo cargos de liderança, porque elas conseguem identificar coisas que as outras pessoas não conseguem. Tá? Aí o que acontece? Aí, com base nessa constatação da teoria da mente que difere entre os homens e as mulheres, aquele cara lá, aquele mesmo, que é o... Acho que tem que apagar uma luz. Né? Pode apagar tudo. Isso. Lorena? Ainda assim, então, aquele cara lá, o Simon Baron Cohen, né? Ele conseguiu desenvolver uma teoria para explicar essa diferença de gênero entre os homens e as mulheres. Tá?
O mesmo que orientou aquela pesquisa lá, que viu que um dia de vida já é diferente. Ele foi orientador naquela pesquisa. Então ele viu que as mulheres, elas têm uma maior capacidade, muito maior capacidade, de serem empáticas nas relações delas. Tá? Por isso que as mulheres, o estilo predominante das mulheres cognitivo é empático. O que é empatia? Empatia é você se colocar no lugar de uma outra pessoa e entender o que ela está sentindo, o que ela está pensando, enfim. Né? Por isso que o resultado das mulheres em teoria da mente é maior. Porque para você ter empatia, você primeiro tem que entender logicamente o pensamento da pessoa. Aí você é empático. Então primeiro você tem que entender que aquela pessoa está triste. Aí depois você compartilha aquela tristeza com ela. Você fica empático com aquela pessoa. Né? Então as mulheres têm um resultado superior na teoria da mente, porque elas naturalmente são mais empáticas. Certo? Isso vai ter repercussões em várias, inclusive na profissão. Se você pegar, por exemplo, pedagogia, turma de pedagogia, tá? Quase todas são mulheres dentro da sala de aula. Você vai ver 1, 2 homens no máximo. Você vai para uma engenharia metal mecânica, a maioria é homem. Por quê? Porque os homens têm um estilo cognitivo de sistematização. O que é sistematização? É aquela pessoa que busca ver padrões nas coisas, que busca saber como funciona, é pegar o controle remoto e saber o que tem por dentro, o que tem dentro, como é que as peças estão ali, enfim, ler manual, entender como é que uma máquina funciona, como é que opera não sei o que lá, como é que faz aquilo ali. Então essa é uma característica bastante masculina, tá? Então, não, a gente já vai chegar depois. Então então essa é uma característica bastante masculina. Existe uma escala que mede isso aí, mas essa escala nem foi traduzida, só coloquei para título de curiosidade. Que você faz determinadas perguntas para ver a empatia, o quociente de empatia e o quociente de sistematização das pessoas. Tá? O que eles perceberam? Eles perceberam que a pontuação da empatia nos homens é menor do que as mulheres. Quanto mais para lá a onda está, maior é o resultado, ou maior é a média. Porque essa aqui é a curva de Gauss, essa aqui é a média. Aqui começa a vir o desvio padrão. Então a média dos homens na sistematização está menor do que a média das mulheres na sistematização, na empatia, quer dizer. Então as mulheres tendem a ser mais empáticas. E quando é o contrário, quando é investigada a sistematização, acontece exatamente o contrário. A média de mulheres sistemáticas, a população, é menor do que a média de homens sistemáticos na população. Então vão existir, com certeza, mulheres sistemáticas e com certeza vão existir homens empáticos. Tá? E isso não tem nada a ver com homossexualidade e heterossexualidade. Isso é padrão cognitivo. Tá? É a forma como as pessoas raciocinam. Certo? Tem uma outra forma para você ver também isso aí. Uma dúvida, assim, eu estou tentando entender a dimensão emotiva que tu falou da expressão facial dos olhos, né? Uhum. Do rosto, que eles descobriram que dá para transmitir emoção, né? Com a dimensão cognitiva do conhecimento. Como que poderíamos definir a emoção através do olhar, né? E como que poderíamos definir o conhecimento da pessoa? Como é que seria isso? Como assim? Eu estava pensando, no começo você disse que a gente poderia ter um processo de entendimento de uma pessoa pela emoção dela, pelo rosto, pelo olhar, a gente poderia entender que tipo de pessoa que era, né? Então qual a diferença da emoção e do conhecimento? Olha, assim, primeiro, no primeiro passo, né, para você entender as pessoas propriamente dita, você tem que entender o que ela está pensando. Uhum. Aí você faz como se fosse essa análise mais fria da leitura da mente dela. Então você entende que ela está com raiva porque aconteceu tal coisa e aquilo para ela é significativo, então ela expressou aquilo ali. O passo seguinte pode vir ou pode não vir. Tá? Por exemplo, os psicopatas, tá? Eles conseguem analisar exatamente a sua mente. Só que eles não fazem o segundo passo. Eles não estabelecem empatia com você. Tá? Mas as pessoas normais, elas fazem, uma grande maioria consegue fazer esse segundo passo. Então é assim, eu entendi o que está acontecendo com você, eu entendi como é que você está vendo aquela situação.
Aí eu me comunico, eu me coloco no seu lugar daí. Eu compartilho aquela emoção com você. Eu sinto dor na mesma frequência que você. Isso é empatia. Então eu acho, não sei se era isso, primeiro você tem que entender essa... Eu queria entender o que a psicologia define por emoção e o que a psicologia define por conhecimento. Se o conhecimento pode estar embutido dentro da emoção ou a emoção pode estar no conhecimento. Como é que é isso? Pois é, mas eu não estou conseguindo entender o que você quer dizer com conhecimento. A emoção é a emoção e separado, conhecimento e emoção, os dois estão relacionados. Ele quer saber se dá uma questão. isso. Ele dá para fazer união dos dois. A emoção e o conhecimento é a pessoa pode Se eu posso... Acho que sim. Não, assim, professor, quando você vai trabalhar emoção e conhecimento existe científico, que nós transmitimos dentro da nossa disciplina. E a emoção é uma coisa que o ser humano tem. O psicólogo vai trabalhar mais com emoções, ele não vai pedir o conhecimento que a pessoa tem, e sim a emoção ou o problema que a pessoa tem. É diferente, é bem desvinculado na psicologia ou em qualquer outro setor, entendeu? Daí o psicólogo precisa ter conhecimento de psicologia para ver a reação, por exemplo, de um choro, de uma lágrima, de uma perda, de uma alegria, para trabalhar. Ele precisa do conhecimento para trabalhar com as emoções, mas elas são separadas. Entendeu? Era isso. Tá, o indicador é maior. Tá, calma. O que acontece é o seguinte, uma das causas da sistematização, e vai ser uma das causas do autismo, que o autista é a pessoa que é extremamente sistemática. Por isso a gente vai chegar a ver, por isso que existe a proporção de autista é 5 homens para uma mulher. Então é como se o homem já tivesse um pé no autismo. Tá? Por isso que existe... Hã? Não é nem questão de insensível. Mas Então o que acontece? Uma das razões pela qual a pessoa vai acabar sendo mais sistemática ou menos sistemática que outra é chamada razão teratogenética. Tá? O que é isso? É a influência que a mãe tem sobre o desenvolvimento da criança durante a gestação. Tá? Então tem algumas mães que por fatores estressantes ou mesmo por acaso, tá? Vai liberar na corrente sanguínea dela uma quantidade muito grande de testosterona. Essa testosterona vai entrar vai passar pelo cordão umbilical e vai chegar até a criança, certo? Se a criança recebe essa testosterona durante o desenvolvimento dela muito maior do que ela deveria receber, essa testosterona fica tóxica para o cérebro dela. Então vai causar uma série de lesões que vão ser depois responsáveis pelo comportamento autista. Tá? Só que existem pessoas que vão ter essa quantidade de testosterona maior do que o normal, mas não vão ser autistas. Só vão ser pessoas bastante sistemáticas. Mas elas vão conseguir manter relações, elas vão conseguir resolver os problemas dela. Né? E o que acontece? O que eles descobriram foi a razão entre o indicador e o anelar da sua mão direita, tá? Tem uma correlação significativa com o grau de testosterona que você recebeu durante a sua gestação. Tá? Então o que acontece? Eles viram que quando o seu indicador é maior do que o anelar, você olha bem assim, deixa bem rente. Quando o seu indicador é maior do que o seu anelar, quer dizer que você recebeu bastante testosterona durante a gestação. E, consequentemente, é muito provável que você seja uma pessoa bastante sistemática nas suas relações. Tá? Quando o anelar é maior, é porque você não recebeu tanta testosterona. Consequentemente, você pode ser uma pessoa bastante empática nas suas relações. Bem mais do que sistemática. Existem 2 tipos. Já vai chegar. Não é igual.
Mas é para a orientação. Deixa cair minha Tá. Anda para você, mas orientação. Tá, aí o que acontece? Então, descobriram aí o que é. Não é igual, tá? Às vezes é muito parecido, mas se você medir milimetricamente, você vai ver que tem uma diferença. Tá? Agora resta entender por que os homens e as mulheres são diferentes. Qual a razão? Para que existe essa diferença entre a forma como as mulheres se comportam e a forma como os homens se comportam? Tá? O que acontece? A sistematização masculina foi selecionada porque ela providenciava, ela provia para os homens, tá? Que muitas vezes precisavam caçar durante longos períodos de tempo e tinham que rastrear o animal, perseguir, porque não é igual que passa em filmezinho, que vai lá e caça um boizinho e assa o boizinho. Tá? Às vezes eram longos períodos de tempo que tinha que ir atrás. Então ele tinha que ter duas coisas. Primeiro, essa capacidade de sistematização, de se localizar no espaço, de entender logicamente como que se configura, aquela árvore é diferente daquela outra árvore, então me baseio naquela ali para saber onde eu estou e não sei o quê. Tá? Como também tem outra característica, porque como eles tinham que passar longos períodos fora da família deles, tá? Se eles fossem muito empáticos como a mulher, certo? Que sente saudade, eles não conseguiriam, certo? Então essa sistematização foi um mecanismo que adaptou os homens a conseguir uma maior performance na caça, em todos os aspectos que envolvem a caça. Isso daí seria genético? Sim. Porque passou de geração para geração? Mas isso é genético ao longo do período evolutivo. E se manteve no bolo genético da espécie porque 98% foi como caça e coleta. Então durante todo esse período a gente desenvolveu mecanismos psicológicos que são comandados por genes que formam redes neurais no nosso cérebro para fazer determinada coisa. Então ele já... Entendeu, carinho? Todo mundo entendeu. É que foi muito longo o conceito. E o que acontece nas mulheres? O que eles perceberam de estudo de antropologia, de arqueologia, enfim, foi que as mulheres, antigamente, muito antigamente, nos casamentos, quando ocorria o casamento entre elas eram tiradas do clã delas, da tribo que elas pertenciam, e eram colocadas, eram levadas pelo homem para a tribo dele, certo? Então as mulheres, elas mudavam a partir dos 14, 16 anos, que era quando começava a menarca, e daí já começa a reprodução, elas mudavam totalmente o ambiente delas. Se elas não tivessem capacidade para se adaptar àquilo ali, para fazer novos relacionamentos, para ser empática com as pessoas e fazer vínculos sociais, certo? Elas não conseguiriam sobreviver naquele ambiente totalmente diferente delas. Tá? Então talvez essa seja uma das razões pela qual a sogra do homem é vista como mais prejudicial do que a sogra ou o sogro pela mulher. Tá? Talvez, é uma hipótese. Né? Porque as mulheres teoricamente estariam mais adaptadas a lidar com familiares, a lidar com pessoas, enquanto que os homens não precisaram desenvolver isso. Eles desenvolveram outras coisas que as mulheres não precisaram desenvolver. Tá? Então aqui está um conceito muito importante, que é uma diferença essencial que existe entre homens e mulheres. Certo? Não é que um é melhor do que o outro. Certo? São diferentes entre si. As mulheres vão ter habilidades da sistematização, só que em média elas vão ter essa habilidade menos desenvolvida do que os homens. E os homens também são capazes de ser empáticos, só que em média eles são menos capazes do que as mulheres. Essa é a lógica disso. Aqui tem a tirinha lá do Facebook que explica mais ou menos isso aí, né? O interessante dessas tirinhas, é que elas expressam uma ideia coletiva, né? Então qual é essa ideia? Então o diagrama a seguir ilustra o processo de um cérebro de um homem e uma mulher em resposta à simples pergunta do parceiro: vamos beber alguma coisa? Aí o homem já vai direto com aquele tipo de coisa. E a mulher precisa escolher qual camisa, qual calça, qual camisa, qual sapato e qual tipo de taça que ela vai beber.
Então, por que essa... Na minha cabeça foi isso assim. Por que as mulheres têm essa preocupação maior? Certo? Porque pelo fato das mulheres terem essa tendência a socializar com as outras pessoas, elas também se preocupam mais do que os homens com a opinião que aquelas pessoas têm sobre elas. Tá? Então elas estão preocupadas em saber o jeito que elas... O homem não, o homem só vai colocar e tudo acabou. Tá? Certo? Conforme eu falei, né? Isso é uma média, né? Vamos existir as diferenças. Mas já mudou bastante, hein? Agora uma pergunta agora para vocês. Tá? Quem é mais sistemático? Os dois. Quem tem maior consciência? Ela. Quem é mais sistemático? Os dois. Seria ele, né? Eu acho que é a mulher. Nesse caso, eu acho que é os dois. Eu acho que é a mulher, mas É ele que é mais. Nenhum dos dois, os dois ou só um deles. A questão é que você não sabe. Ah, e aquele dedo apontando pra mim. Tem que saber quem é o dedo. Porque o que acontece? Aí tem aquele cara lá, Samuel, ele lançou um livro, se alguém quiser ler esse livro, é bem interessante, tá? Chama-se Diferença Essencial, o nome do livro. E ele vai dizer o seguinte, tá? Quando falo em diferenças na mente ligadas ao sexo, estou me referindo apenas a médias estatísticas. E se há um ponto para deixar claro desde o início é esse. Procurar diferenças entre os sexos não é criar estereótipos. O estudo das diferenças nos permite descobrir as diferentes influências sociais e biológicas sobre o sexo, mas nada nos diz sobre o indivíduo. O estereótipo reduz os indivíduos à média, enquanto que a ciência reconhece que muita gente se afasta do que é considerado uma faixa média do grupo a qual pertence. Ou seja, sempre que você está diante de um homem ou de uma mulher que você não conhece, você não pode dizer se ele é sistemático ou se ele é empático, a menos que você vá lá e converse com aquela pessoa e capte as informações para saber se ela tende a ser sistemática ou tende a ser empática. Não pode, O que a gente está falando é que em média as pessoas, os homens e as mulheres funcionam assim, mas você não tem como colocar aquilo no indivíduo, certo? Agora falar um pouco sobre o autismo, que é o gancho dessa apresentação. O histórico, antes de eu começar com o histórico do autismo, tá? O primeiro cara que começou a descrever assim no mundo autística, né, foi o Leo Kanner, e logo depois, no ano seguinte, veio o Hans Asperger. Tá? O que eles achavam que eles estavam descrevendo a mesma doença, com os mesmos critérios diagnósticos lá que tem que ter para uma doença. Só que depois veio uma psiquiatra, Lorna Wing, que ela viu que o autismo de Kanner era diferente do autismo que o Asperger tinha descrito. Tá? O autismo de Kanner era um autismo bem mais severo, causava muito mais déficit social, déficit de linguagem, de comunicação, do que o autismo de Asperger. Aí ela dividiu essas duas e hoje em dia existe o autismo de Kanner e existe a síndrome de Asperger, tá? Que é uma variação do autismo, certo? São duas doenças bem diferentes. O que é o autismo, provavelmente? Então o autismo é uma disfunção global do desenvolvimento, tá? A pessoa vai ter déficit. Tem até uma palestra que eu assisti uma vez e a palestrante falou que o autismo é a pior doença que existe. Tá, mas dentro do autismo tem duas... Não é dentro, são duas diferentes. São duas diferentes. São dois tipos de autismo, não é? Não é o autismo, mas não. Gente, eu li um livro chamado Gibbs, onde sim, não, mas sabe qual é? Mas o Gibbs não. Vamos fazer o seguinte, gente, só por causa que eu tenho certeza que vocês vão querer sair ao meio-dia. Isso eu tenho uma certeza absoluta que assim, o meu cérebro. O professor vai a minha voz me diz que vocês querem sair ao meio-dia. O professor vai dar a palestra, depois todas as dúvidas, ele vai ficar aqui à disposição de vocês. Entendeu? Que agora, essa palestra, assim, é a última geração dos conhecimentos. Nós, como somos professores, alguns com muitas experiências,
e muitos anos de estudo, nós conhecemos algumas coisas, mas como a comunicação muda no mundo de 2 em 2 anos, e agora está de 8 em 8 meses, daqui a pouco está de mês em mês, então as coisas mudaram, daí depois você só esclarece as dúvidas. Tá bom, combinado? Tudo bem, daí vamos ganhar tudo Já que a balinha, dona vou Jana fazer até interrompeu, essa listagem eu vou ter que passar de novo, porque como vai para a gerência, eles não vão aceitar essas assinaturas aqui embaixo. É, você tem para a gerência para ganhar o certificado. Tá? Tá. Então, o autismo em si, o autismo de Kanner, né, é uma deficiência global de desenvolvimento. Então, a pessoa vai ter déficit na interação social, ela vai ter déficit na linguagem, na comunicação, vai falar bem mais tarde, se falar, tá? E uma série de coisas. Então, o autista ele vai justamente causar um defeito naquilo que promove os relacionamentos das pessoas, que é a teoria da mente e que é a linguagem. É através dessas duas coisas que a gente se relaciona. E ele ataca bem ali. Tá? Aqui eu coloquei alguns sinais que indicam, que vocês talvez vão lidar com na escola mesmo, né? Eu frisei ali o indica, porque o diagnóstico de autismo é bastante complexo, até porque esse diagnóstico é bem pesado. Você levar um diagnóstico de autismo, tá? É um impacto bastante grande, então tem todo um critério bastante rigoroso para você fazer esse diagnóstico. Mas você pode identificar em algumas crianças principalmente características de autista para fazer com que leve essa pessoa para um médico fazer avaliação, tá? Quais são essas características? A criança não estabelece ou evita o contato visual com as outras pessoas, tá? Lembra que eu falei da ocitocina, que a ocitocina faz esse contato visual. O autismo ele ainda não tem uma cura, tá? Só que para o futuro vai vir a chamada farmacogenética, que vão ser medicamentos que vão ter propriedade para alterar o DNA e aí promover toda uma reestruturação do nosso cérebro e de outros órgãos, né? E essa farmacogenética vai trazer talvez a principal arma para curar o autismo, que são medicamentos à base de ocitocina. Ativar genes de ocitocina do autista que não estão ativos, que o autista tem déficit nessa ativação de genes, então ela vai ativar aqueles genes ali, consequentemente é possível que eles consigam restabelecer a ocitocina e vão conseguir restabelecer o contato visual e todos os demais sinais da doença. Mas por enquanto isso não existe, tá? Mas já existem pesquisas em animais de laboratório fazendo essa relação. Mas o autista não estabelece contato ou evita, não busca se relacionar voluntariamente com as pessoas da mesma idade. Então se você deixa ele dentro dessa sala, aqui no cantinho, ele vai ficar quieto no cantinho até o final, sem reclamar no final. Tá? Ele não vai buscar conversar com ninguém, tá? Por motivação dele não. Apresenta movimentos repetitivos que não têm relação com o prazer da repetição. Então ele vê um vídeo, vê um filme 70, 80 vezes, mas não porque ele gostou de ver o filme, simplesmente porque ele tem que ver o filme 70, 80 vezes. Tá? Ou ele gostou de fazer determinada coisa, mas vai fazer ou ele faz determinada coisa repetida vezes, não porque ele gostou, mas porque ele tem que fazer repetidas vezes. Tá? Esse é um comportamento bastante característico do autista. Não atende pelo nome, ou tem uma grande dificuldade de atender pelo nome, certo? Porque se ele tem uma dificuldade de comunicação, desde o começo ele já tem uma dificuldade de entender que o nome dele é determinada coisa, certo? Então existe todo um tratamento especial que você tem. A AMA ensina bastante bem, como é que você lida com essas pessoas, com pessoas com autismo. Não discrimina pai e mãe, indo no colo de desconhecidos sem estranhar. Tem uma fase do desenvolvimento que a criança começa a estranhar. Quando ela vai de um colo para o outro, quem trabalha em berçário, uma coisa sabe bem isso que acontece. O autista ele não passa por essa fase. Ele não vai estranhar, justamente porque ele não reconhece pai e mãe dele. Tá? Não retribui de forma espontânea e natural o afeto recebido. Certo? Aí isso aqui tem direta relação com a saúde dos pais, tá? Porque os pais eles vão amar a criança, mas eles também querem receber um tipo de afeto, certo? E quando você está lidando com um indivíduo autista, ele tem que entender que ou ele não vai receber nenhum afeto, ou ele vai receber muito pouco afeto. Ele tem que lidar com essa frustração.
Então é muito complicado. E demora mais que o necessário para dominar a linguagem. Então ele vai começar a falar, se começar 2 anos, 3 anos. Tá? Professor, ele tem que ter todos esses itens Não, alguns, ou só alguns? alguns, Porque eu tenho um caso que ele reconhece o pai e mãe, mas ele tem 4 anos e não domina a linguagem. E ele é introspectivo. Dá para fazer, porque existem várias alterações também da linguagem, transtorno da linguagem. Aí tem que ver se também... Ele não fala nenhuma palavra, nem pai nem mãe. Mas Einstein também não fala até 6 anos. É que tem casos leves, moderados. Tem vários graus de autismo também. Mas autista é uma coisa só, independente do grau dele, já gera bastante dano. E é bom levar para uma avaliação. É que os pais não aceitam. Tem muito disso. Eu conheço uma que passou por 3 avaliações de 3 psiquiatras diferentes e ela está buscando o quarto. Os 3 disseram que ele tem autismo e ela está buscando o quarto. Ela na verdade quer ouvir o que ela quer, entendeu? E não o que realmente a criança tem. E a gente tem que respeitar, porque é um diagnóstico extremamente difícil. Extremamente difícil. Aí as causas do autismo, por que as pessoas se transformam autistas? A primeira causa que eu já quero quebrar é essa causa da mãe geladeira. Tá? Isso aqui falava muito no tempo da psicanálise, quando a psicanálise era considerada ciência ainda. E daí eles falavam que o autista era autista porque a mãe não olhava no olho dele quando estava no desenvolvimento. Então era por causa de uma mãe fria, uma mãe geladeira, que ele é um autista. Tá? Quando surgiu essa teoria aqui no final da década de 80, muitas mães que recebiam esse diagnóstico do filho autista e por causa dela cometiam suicídio. Tá? Então foi uma praga na psiquiatria, na psicologia, esse tipo de teoria. E até hoje você vê gente falando isso aqui. Isso aqui não tem absolutamente nenhuma relação. Tá? O autista, ele já nasceu autista. Ninguém se torna autista. Isso tem que deixar bem claro. Então pode ser por questões genéticas hereditárias, pode ser que ele ia se desenvolver normal no ventre materno, mas por causa daquela testosterona ele desenvolveu o autismo. Então a partir do momento que ele nasceu, ou ele é autista ou ele não é autista. Depois disso aí ele não muda mais. Tem algum exame, alguma coisa que possa ser feito para saber se é ou não? Tem por aminocentese, você pode ver o nível de testosterona que tinha na placenta, mas em exame de neuroimagem, de verificar o cérebro funcionando, tem para pesquisa, mas é R$1.000 e poucos você faz uma ressonância magnética. Ninguém vai fazer. Durante a gravidez, assim, é feito algum teste ou não? Não, durante a gravidez. Pode ser, já tem testes que podem ser feitos pagos particulares, mas a probabilidade deles acertarem é de 1 para 7. Para ver se vai nascer com alguma deficiência. Mas específico do autismo... O geneticista já te diz. Porque a gente faz a morfológica, mas ele não vê isso, né? Outros... Vê síndrome de Down, vê outras coisas. Síndrome de Down, outras síndromes, mas do autismo não. Essa aqui eu vou passar. Então essa aqui foi uma pesquisa na Science, que é a maior revista de ciência que existe. Science e Nature, que tem o maior fator de impacto. Né? E é daquele Simon Baron-Cohen também. E ele colocou a diferença entre os sexos ali. Então aqui seria o extremamente feminino, que é o empático, nessa coluna aqui primeira. Aqui é só o feminino, não é extremo, é só o padrão feminino, o empático normal. Aqui é a metade. Aqui é o masculino normal e aqui é o extremamente masculino. Tá? O que ele verificou foi que o índice de autismo ele começa a crescer. Nas mulheres quase não tem, na média está 12,8, no masculino normal 40,4 e no extremamente masculino 46,8. Então a teoria dele é que o autista na verdade é um indivíduo com um cérebro extremamente masculinizado, extremamente sistemático, tá? Por isso que existem grandes pessoas com autismo que eles conseguem fazer grandes coisas em tecnologia, enfim, em pintura, em música, porque as pessoas geralmente pensam que a música é emoção,
E tá, a música é extremamente lógica. Tá? Se você vai falar isso para o músico, ele não vai gostar. Geralmente o músico não gosta de matemática na sala de aula e vai fazer música para se rebelar. Mas na verdade ele está usando a matemática na música e ele não está nem sabendo disso. Tá? Então a música, a estrutura da música, da composição musical é extremamente lógica, tem ritmo, frequência, uma série de coisas. Né? Então existem vários músicos ao longo da história. Mozart, por exemplo, é um suspeito de ter traços autistas. Tá? Então, grandes pessoas que tinham essas características. Tem um cara que ele ficou milionário, tá? Porque ele conseguia passar de helicóptero sobre uma grande metrópole, ficava 10 minutos andando sobre aquela grande metrópole de helicóptero, pousava em cima de um arranha-céu, alguma coisa, pegava uma tela e reproduzia exatamente o que ele viu. Com as mesmas janelas no prédio, o mesmo número de janela, a mesma pessoa que estava olhando, tudo ele reproduzia naquilo ali perfeito, mais perfeito que uma foto. Tá? Só que ele não consegue amarrar o sapato. Tá? Então a alta habilidade dele é para pintura. As outras coisas ele não consegue fazer. E ele ficou milionário vendendo os quadros dele, mas ele não sabe, não tem noção de dinheiro, não tem noção dessas nem de dinheiro que ele tem. Tá? Quem viu aquele filme Rain Man? Com Tom Cruise e o Dustin Hoffman. Então, aquele filme lá também passa essa questão, né? Que ele caiu os palitos no chão, ele sabia quantos palitos tinha caído no chão. Tá? Só que ele não se relacionava com pessoas. Né? A sistematização que vai acontecer no autista é geral. Então tem a sistematização sensorial, que é insistir, por exemplo, no mesmo cardápio, nos mesmos lugares que ele vai comer. Sistematização motora, que é a principal característica que as pessoas antigamente associavam, que é o autista ele fica com aquele movimento assim, ou de fazer assim com a mão. Né? Isso é uma sistematização motora. E tem todas as sistematizações aqui, depois eu posso passar por e-mail para vocês. Tá? Mostrando. Agora tem um testezinho. Tem um testezinho que diz o seguinte, presta atenção nesse teste. Ele é usado para medir aquela teoria da mente, só que em criança. Tá? Como é que eles fazem essa investigação? Tem a Sally e tem a Anne. Tá? A Sally, ela pega uma bola e coloca dentro de uma cesta. E a Anne está aqui olhando para ela. Aí a Sally vai embora. A Anne levanta, pega aquela bola e coloca dentro de uma caixa. E volta a sentar. Quando a Sally volta para a sala, aonde que ela vai procurar a bola? No cesto ou na caixa? Na caixa. Se ela colocou dentro do cesto. No cesto? Tá. As crianças, isso é medida em criança normal. A teoria da mente é desenvolvida com 3,5, 4 anos de idade. Antes disso, ela tem dificuldade de fazer isso aí. Mesmo em crianças normais. O que eles perceberam é que as crianças que têm o traço do autismo, ela vai dizer que vai procurar na caixa. Quando ela responde, ela vai dizer que vai procurar na caixa. Por que ela vai procurar na caixa? Porque ela sabe que a bola está dentro da caixa. Só que a pergunta não foi para ela. A pergunta é qual que a boneca pensa. Então ela tem que fazer a teoria da boneca para dizer a resposta. E eles não conseguem fazer a teoria da boneca, a teoria da outra pessoa. Então eles falham. Eu vou mostrar um videozinho que mostra uma criança menor e uma criança maior fazendo esse teste de verdade. Não tem som? Teria que ter a caixa, né? Eu tenho a caixinha. Não precisa. Peraí, não tem o som do nude só. Quer que eu saia a caixinha? Pode deixar. Sem som? Não, pode deixar com som. Não precisa da caixinha. Okay. And now, we have a teddy bear. See the teddy bear? Vanessa, what do you think is in this box?
Crayons? Ó, ela mostra uma caixa de giz de cera, tá? E ela pergunta o que ela acha que tem ali dentro. Ela diz que tem giz de cera. Aí ela abre a caixa e mostra que tem vela ali dentro. Aí guarda as velas. Okay. And now we have a teddy bear. Aí ela pega um urso. The teddy bear doesn't know what's in the box. So what do you think that the teddy bear would think is in E the pergunta pra ela o que ela acha que o urso acha que tem aqui dentro. Yeah? E ela diz que tem vela, tem lápis de vela. Ou seja, ela pegou a teoria, ela não tem teoria da mente desenvolvida ainda. Agora vem a criança mais velha. A mesma coisa. Okay. Now we're going to put them back in here. Okay. We have this teddy bear here who hasn't seen this yet, hasn't seen the box. And what do you think he would think is in that box? A pergunta o que ele acha que Why do you ele think tem. that he would think that? Ela diz que ela acha que tem giz de cera porque na caixa está dizendo que tem giz de cera. Então essa já é uma criança que desenvolveu essa habilidade e a outra ainda não está desenvolvida. Tá, e daí no cérebro dessas pessoas o que acontece? Tá? A gente tem uma circuitaria da teoria da mente no nosso cérebro pré-formada já. Tá? Nas pessoas normais, quando você está fazendo quando você está analisando uma expressão, alguma coisa assim, a sua teoria da mente fica ativada. Então quanto mais vermelho, mais amarelo na verdade, mais ativo. Então o que você vê aqui, ó, a junção temporoparietal, que é essa aqui, e a região do córtex frontal, certo? Nas pessoas normais, essa junção fica bastante ativa e o pré-frontal também bastante ativo. Nas pessoas com autismo, é uma ativação bem pequena e uma ativação menor ainda aqui. Tá? Então eles realmente têm essa deficiência cerebral de fazer essa atenção compartilhada, essa teoria da mente. Tá? E uma outra coisa que também ficou bastante gente divulgando, são neurônios espelho. Tá? A gente tem neurônios espelho no nosso cérebro. O que são neurônios espelho? São neurônios que representam no nosso cérebro aquilo que a outra pessoa está fazendo, está sentindo. Como se a gente espelhasse ela. Então esses neurônios espelhos são uma das bases também da empatia. E o que eles viram foi que o sistema de neurônio espelho dos autistas está hipofuncional, está funcionando baixo. Então eles também têm esse déficit de neurônio espelho. Aqui eu coloquei uma pesquisa para mostrar o impacto disso na mãe e nos pais, quando recebe o diagnóstico de autismo. Né? Então os pais do paciente eles tendem a apresentar um maior nível de estresse, depressão e ansiedade. Eles muitas vezes ficam doentes em função da doença da criança. Esses pais eles têm a tendência a evitar relacionamentos sociais, o que acaba por isolá-los ainda mais e agravar o quadro psiquiátrico. Então muitas vezes o autista ele não consegue muito se comportar da forma esperada em sociedade. Então ele às vezes tem algumas crises, algumas coisas. Então os pais eles tendem a ficar com a criança dentro de casa e não saem mais por vergonha. Tá? Só que eles não admitem que é por vergonha. Certo? E isso agrava ainda mais a solidão e enfim. Né? Busca pelos... O que acontece é que, igual eu também estava comentando, apoio para a criança com autismo é bastante grande. Mas eles não pensam que o autista vai crescer. Tá? E quando o autista já é adolescente e adulto, não tem mais esse apoio. Não tem mais grupos específicos para isso. Não tem. É só quando ele é criancinha. Depois, quando ele cresceu, os pais e familiares eles ficam sem recursos sociais para lidar com o autismo. Tá? Os autistas são violentos ou são mitos? Não, são mitos. O autismo ele pode ser violento se você muitas vezes cismar com alguma coisa dele, mas como qualquer outra pessoa. Tá? Se você cismar com as pessoas podem reagir com agressividade. Não tem uma relação entre violência e autismo. Para encerrar sobre o autismo... É mais agressivo, não são? Não. É importante entender por que existe o autismo. Tá?
Por que o autismo, se é uma doença, por que essa doença não foi eliminada ao longo do processo de evolução? Existem duas... Aqui mostra a evolução cerebral, né? Ao longo das variações de espécies. E a região frontal do nosso cérebro foi justamente aquela que evoluiu mais em nós em comparação com outros. Tá? E essa região aqui é responsável pela sociedade, pela socialização, pelo julgamento moral, pela empatia, pela tomada de decisão. E justamente é aqui que o problema do autismo está. Então o autismo ele causa uma deficiência justamente naquilo que deveria ser mais importante para os seres humanos. Por que ele se manteve? Tem duas hipóteses por que ele se manteve. Tem a hipótese do caçador solitário, que é aquela que eu já falei lá da explicação do homem. Então o autismo, o traço de autismo, ele poderia conferir aos homens uma possibilidade maior de ficar mais tempo fora e seguir mais facilmente os animais. Consequentemente, eles iam trazer mais caça para casa e iam sobreviver mais do que os outros. Tá? E uma outra hipótese, que é a hipótese de seleção sexual. Que as pessoas com traços autistas, alguns traços autistas tendem a ser sexys. Tá? As mulheres, principalmente, elas tendem a selecionar muitos homens por alguns traços autistas. Eu vou mostrar um exemplo disso. Nossa, se você ser macho. Vocês já viram aquele filme Uma Mente Brilhante? Sim. Sim. Tá, ele tem características de esquizofrenia, mas ele também tem características autistas. Tá? Eu vou mostrar uma cena daquele filme que é considerada a cena mais romântica do filme. Então, esse padrão, muitas vezes, de ver as coisas, né? Esse é um padrão bastante sistemático, um traço autista de ver padrões onde não existe padrão. No céu não tem padrão nenhum, né? E as mulheres, algumas características dessas, elas acham atraentes em homens, certo? Então, por isso que alguns indivíduos que manifestavam esses traços autistas, eles conseguiam fazer as mulheres se apaixonar por eles mais facilmente. Tá? Além disso, o autista é caseiro. Tá? E as mulheres tendem a gostar dos homens caseiros. Elas não gostam muito de homens que ficam muito saindo. Tá? E o autista, justamente, ele não vai sair porque ele não se socializa direito com as pessoas. Né? Então, os recursos que ele trazer vai ser para ela, especificamente. Tá? Para finalizar, isso aqui mostrou o seguinte... existe variação na incidência do autismo entre cidades diferentes? Existe. Tá? Cidades onde são polos de indústria, principalmente indústria de high-tech, de alta tecnologia, enfim, eles descobriram que nas escolas daquelas cidades, o nível de autismo era mais alto do que em escola que não tinha aquilo ali. Qual que é a hipótese? A hipótese é que pessoas com traços autistas foram para essas cidades, se destacaram dentro daquelas grandes empresas, porque eles já têm essa característica mais lógica e sistemática, conseguiram grandes salários, tiveram filhos, e os filhos nasceram naquela cidade ali com características autistas, porque passou de pai para filho.
Tá? Então, quando você percebe, isso aqui são cidades na Nova Zelândia, quando vocês percebem diferentes cidades e a incidência de empresas de alta tecnologia, você vê que a variação de autistas na escola é maior ou menor, em função dessa quantidade de empresas. E o tratamento, né, tem a farmacoterapia, a psicoterapia, a terapia ocupacional e outras também. Resumo, né? Em média, os homens e as mulheres pensam de forma diferente porque possuem fisiologias diferentes desde o primeiro dia de vida. Tá? Homens tendem a ser mais sistemáticos, enquanto que as mulheres são mais empáticas. O autismo é uma doença eminentemente biológica. A dificuldade principal do indivíduo autista é a capacidade de teoria da mente. E ao entender como os homens e as mulheres pensam, conseguimos compreender melhor que o autismo, na realidade, é um padrão cognitivo exagerado do cérebro masculino. Por isso que a proporção de autistas é 5 homens para uma mulher. Tá? Isso não é tudo, tá? Mas é uma pequena parte. Né? Tem outras tantas coisas que dá para falar sobre esse tema. É isso aí. Muito obrigado. Alguém tem alguma dúvida? A palestra da mentira e do amor, acho que não vai dar tempo para passar hoje, porque não precisava ser pensando na última. A gente pode marcar um outro dia, né, professor? Mas a palestra da mentira era mentira. É verdade. Porque amanhã tem outra, mas a gente pode marcar um outro dia, né, professor? Seu pai, a gente pode fazer uma outra reunião, daí, porque para ele dar essas palestras, ele teria que dar a outra, mas como teve bastante dúvida, para a gente não ter esse problema. Tá bom com vocês? Tá bom. Ótimo. Então agora a dona Kátia vai fazer as honras do Giovanni. Então, se vocês quiserem, só acessem lá o blog. Já tem inclusive essa do amor e da mentira, tá lá também. Que eu já fiz aqui, já filmei, já coloquei no YouTube. E a minha dúvida, eu tenho que tirar essa dúvida. Qual é a diferença entre os dois? Existem graus de autismo? Sim, graus. Ah, tá. Mas tem um grau onde ele é bem, o QI dele é lá em cima, certo? Não o QI, ele tem algumas altas habilidades, mas o QI dele geralmente é baixo. O período é das 8 às 12. Tem que preencher essa ficha agora. Eu coloquei a data. Pode colocar a data. Não, pode colocar a data depois. Nosso agradecimento. Muito obrigada não é pela hoje que vai contribuição. entregar. Obrigada por nos abrilhantar essa manhã. Você vai Não, ter esse mais daí de entrega hoje, clareza. que é do professor Tati. Mas aqui assim, ó. Não, mas essa é só hoje do professor Tati. Nome dos docentes. A gente não vai ter mais. Não, é só dele. Não, cada dia a gente entrega uma diferente. Nós vamos entregar diferentes, tá?